Boa noite. Tudo bem? Glória a Deus por mais um culto. Glória a Deus por ver aqui famílias reunidas com seus filhos num domingo, vindo para a igreja para buscar mais de Deus. Queridos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Poder estar junto com os nossos filhos, esposa, marido, buscando ao Senhor. E a gente nunca pode se acomodar e não perceber as coisas que Deus fez e está fazendo por nós. Escute isso, nós não podemos nos acomodar, mas nós temos que estar sensíveis e com ação de graças, estar sempre louvando ao Senhor. Sempre louvando ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre adoração, sobre um coração adorador. Porque é isso que o Pai procura. Um coração adorador. Nós vamos ler em João, no capítulo 4, que Jesus, ele tem um encontro com uma samaritana no poço. E ele traz uma revelação, ele traz uma palavra a respeito da adoração. Que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E que o Pai procura por verdadeiros adoradores. Eu não sei você, mas eu fico muito agitada no meu espírito quando eu leio na palavra que o Pai ama, que o Pai procura. Quando eu vejo essas expressões na Bíblia, eu fico assim, opa, para tudo. O Pai ama isso? O Pai está procurando por isso? Então, isso aqui não pode ser passado batido. Mas eu preciso dar atenção para isso. E a Bíblia fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E lá em João 4, quando nós lemos Jesus tendo um encontro com a samaritana, detalhe, e que ela era uma mulher, onde naquela época as mulheres eram desprezadas, e ainda uma samaritana, onde na verdade os judeus não se davam bem, é isso que a palavra diz, com os samaritanos. E lá estava Jesus com aquela mulher. Um encontro com aquela mulher. E aquela mulher, ela levanta uma pergunta e ela fala, aonde então se deve adorar? No templo, em Jerusalém? Aonde nós devemos adorar? E qual que é a resposta que Jesus dá para aquela mulher? Vamos abrir em João no capítulo 4. Abra sua Bíblia. Em João no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui ela levanta um questionamento. Então aonde que nós devemos adorar? Se os judeus adoram num lugar, aonde nós devemos adorar? Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é neste monte e nem em Jerusalém. Ele responde a samaritana no verso 22. Nós adoramos o que conhecemos. Preste atenção nesse detalhe. Olha o que Jesus fala. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Os verdadeiros adoradores adoram aquilo que eles conhecem. Não é de ouvir falar somente. Não é sobre conhecimento e informação. Eu posso saber sobre a vida de alguém, mas é diferente de eu conhecer, de eu me encontrar com aquela pessoa. É completamente diferente. E aqui Jesus ele faz um apontamento. Os verdadeiros adoradores adoram o que conhecem. E ele fala que o Pai está em busca de corações rendidos a Ele. Corações. Ele está em busca do quê? Adoradores. Não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com o coração rendido a Ele. E se a palavra aqui está dizendo que existem verdadeiros adoradores, então existe os falsos adoradores. Certo? Se existe o verdadeiro, é porque existe os falsos. Então existe uma falsa adoração. E dentro das igrejas, dos nossos cultos, está cheio de pessoas que cantam, estão louvando, estão até mesmo chorando, mas é uma falsa adoração. Porque adoram aquilo que não conhecem, que não têm conhecimento. E isso é muito sério. E isso, querido, não tem a ver com tempo de igreja, com maturidade, com tanto que eu conheço da palavra das Escrituras, mas tem a ver com homens e mulheres que tiveram um encontro profundo e verdadeiro com o Evangelho de Jesus Cristo. É disso que se trata. Não tem a ver o quanto você conhece de palavras, de quantos livros você leu, mas tem a ver com experiência profunda, com o coração rendido, com uma vida que foi liberta do cativeiro da escravidão, uma vida rendida aos pés de Jesus, um coração entregue. É isso que o Pai procura, uma verdadeira adoração. Muitos estão por aí, pulando, fazendo dancinha, mas é uma falsa adoração. Conhecer não é ter informações sobre Ele, mas é estar com Ele. Nós precisamos estar com Ele. Talvez você ouve a sua esposa falar sobre Ele, sobre as experiências, sobre o que Deus tem feito na vida dela. Talvez você ouve o seu marido, talvez você ouve o seu pai, a sua mãe, as experiências do seu pai com a sua mãe. Mas ainda assim, você pode não ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. E nós precisamos nos questionar. Pai, o Senhor está à procura. E eu quero ser achado. Eu quero ser encontrado. Eu quero verdadeiramente me entregar a Ti, me render a Ti totalmente. Totalmente. Tá tudo bem? Eu tô embalada?
Estou empolgada com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, assim, eu ficava lá no meu quarto e escrevia, ai, meu Deus! Meu Deus! Sabe, quando eu trago uma mensagem, quando eu estou preparando para trazer uma mensagem para a igreja, o meu desejo é que essa palavra, assim, sabe, eu queria poder olhar assim a palavra, entrando assim, sabe, chacoalhando cada um, falar, ai, meu Deus, eles estão recebendo. Ai, mudou alguma coisa ali, mudou. Não é só mais um culto. Não é, queridos. É o que o Fê sempre fala, nós não estamos brincando de casinha, de fazer igreja. Nós estamos gastando a nossa vida. Aleluia. Amém? Amém. Vocês não estão aqui à toa, num domingo. Podia estar em casa comendo pipoca, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Porque nós desejamos por Ele. Amém? Amém. Queridos, lá em Atos 15:16, em uma conversa que aconteceu no Concílio de Jerusalém, onde os líderes estavam reunidos, nós vemos uma importante declaração feita nos dias da nova aliança. E qual era essa declaração no versículo 16 de Atos 15? Olha só. Como está escrito, depois disso voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Então, olha essa declaração que nós vemos aqui. Que o Senhor irá restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele irá reconstruir suas ruínas. Ele irá restaurar. E aí vem a pergunta, o que era esse tabernáculo de Davi? Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos 3, podemos dizer assim, importantes templos, casas que foram construídas para Deus. A primeira foi o tabernáculo de Moisés, certo? Então, quando Deus, ele liberta o povo do Egito, então ele torna aquele povo dele, exclusivo dele, ele faz promessas com aquele povo. Moisés fica 40 dias, 40 noites ali no deserto e Deus dá instruções específicas para ele, de como deveria ser aquele tabernáculo. Então tinha toda uma mobília, tinha detalhes e Deus foi dando a capacitação para que eles construíssem cada detalhe daquele tabernáculo. Depois, ao longo da história, temos uma progressão. Encontramos a construção de um novo templo. Em vez de ser aquela tenda móvel que acompanhou Israel em toda a sua peregrinação, agora eles já estão estabelecidos na terra prometida. Nós vemos a nação de Israel debaixo da liderança de quem? Salomão, construindo o templo. E aí é aquele templo magnífico, o templo de Salomão, aquele templo maravilhoso, um espetáculo. Mas quando chegamos no período do exílio babilônico, quando a nação de Israel é levada cativa para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele dá uma ordem para que aquele templo seja destruído. Então aquele templo é destruído. E aí depois do período do exílio, sob a liderança de Esdras, é que essa nova casa foi construída para Deus, certo? Então esses foram oficialmente as 3 casas. E depois a gente vê também Herodes, né, que foi o templo da época de Jesus, que ele restaurou, inclusive a gente vai ler alguns versículos ali na frente, do que Jesus... Mas a Bíblia fala ainda de uma outra casa. Ela fala sobre o tabernáculo de Davi. O que nós lemos lá em Atos 15:16 era que Deus, ele não estava falando que ele ia restaurar o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão.
mas ele fala que ele iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, para a gente entender o que Davi fez, nós precisamos perceber toda a progressão histórica. Amém? Vamos lá? O Felipe tá assim, ó, não apoia na mesa. Essa mesa está solta. Viu, gente? Então, assim, se tudo cair aqui, continua. Olha pra mim, tá tudo certo, não vamos continuar aqui. Tá bom? Porque é minha cara fazer isso. Então, vamos lá. Nos dias do sumo sacerdote Eli, a nação de Israel estava em guerra contra os filisteus. E alguém teve a ideia, eles já tinham perdido uma batalha, e aí alguém teve a ideia de trazer a arca como uma espécie de talismã ou amuleto. E alguém teve a ideia. E aí o que acontece? O que nós vemos? Que eles perderam para os filisteus essa guerra e que a arca foi levada, a arca foi tomada. E aí nós vemos na história que essa arca ficou longe, distante, por muito tempo. A arca ficou perdida por muito tempo. E o impressionante é que ninguém em Israel se importou em trazer a arca que representava a presença de Deus. No tempo de Saul, do rei Saul, ele não se preocupou em trazer a arca. Impressionante o descaso que nós vemos de uma nação, de uma geração inteira, porque ninguém fez absolutamente nada. Ninguém moveu um dedo para recuperar a Arca da Aliança. Ninguém se incomodou. E quando é que essa arca volta? Assim que Davi começa a reinar, uma das primeiras coisas que ele dá um decreto, que ele dá uma ordem é: vamos trazer a arca novamente. É uma das primeiras coisas que ele faz. Então ele manda reunir os homens para buscar aquela arca. E aí eu vou resumir para vocês. Acho que em uma das minhas últimas pregações eu até cito essa passagem. Quem aqui lembra? Não vão lembrar, porque tem bastante passagem, né? Eu sempre leio um monte de passagem, aleluia, glória a Deus. O Felipe falou assim para mim hoje: você não vai pregar 1h10. Eu falei: não sei. Só deu 21 slides, tá tudo bem. É sério, gente, 21 slides, mas eu já tô no 8º. Tá quase na metade. Vocês estão bem? Vocês estão comigo? Vocês estão empolgados com a palavra? Eu tô gostando do olhar assim de vocês, tá legal. Então, queridos, resumindo a história, então Davi, ele dá um decreto para trazer a arca. E aí, o que acontece? Eles colocam a arca numa carroça. Não faz do jeito que tinha que ter sido feito. Então, eles colocam a arca numa carroça. E aí, aqueles bois tropeçam. No temor, tenta segurar, dá ruim para usar. Ele morre ali. E aí, olha o que acontece. Davi fica com medo, pensa o desespero, pensa aquela cena. Então Davi dá uma ordem para que essa arca vá para a casa de Obed-edom. Agora vem comigo, imagine essa cena. Obed-edom chegando em casa e falando assim: bem, é o seguinte, sabe usar? Sei, nosso amigo. Então, ele morreu. Ele tocou na arca e ele morreu. Tentou segurar, morreu. Meu Deus do céu, que tragédia! Então, sabe o que é? Davi deu uma ordem, que a arca vai vir para nossa casa agora. Cara, você consegue imaginar o desespero? Imagina a logística que eles tiveram que fazer para receber aquela arca. E a palavra vai dizer que aquela arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses.
E sabe o que aconteceu? A notícia se espalhou que Deus abençoou a família de Obed-Edom. E aquela notícia se espalhou e chegou até Davi. Procuraram Davi e falaram: Davi, é o seguinte, você não sabe o que aconteceu. Deus abençoou a casa e toda a família de Obed-Edom. Então Davi fala assim: então agora nós vamos lá e nós vamos pegar a arca. E foi o que ele fez. Vamos ver aqui. Deixa eu pular do slide. Segundo Samuel, no capítulo 6, no versículo 11. Vamos ler. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate. É assim que fala? Por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus na casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Então imagine só. Tá tudo bem? Vai lá, pastor, ver o que aconteceu. Então, imagine só. Aqui a palavra está dizendo que Davi dançava, que eles gritavam de alegria, trazendo a arca da aliança que representava a presença de Deus. E foi lindo aquele dia. E Davi traz a arca de volta com festa, com celebração, com música, com dança, um dia inesquecível. E ele leva a arca a Sião, a cidade de Davi. E ele arma uma tenda e ele coloca a arca no centro. E a arca estava lá, uma tenda, e ela estava no centro. Não tinha nada, uma mega estrutura. A Bíblia não fala se contrataram um artista, alguma coisa do tipo, para fazer alguma coisa diferente, nada. Simplesmente estava lá. Era uma tenda e a arca estava lá, no centro. Diferente do tabernáculo de Moisés, agora só temos a arca. Então, Davi introduz um elemento novo na adoração, que antes era baseada só no sacrifício de animais. Davi agora introduz a música. E ele coloca os levitas para que fiquem em turnos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente vê toda aquela organização, toda aquela adoração. Queridos, imagina aquela tenda, a arca ali no centro e todos aqueles levitas em turnos de oração, simplesmente adorando ao rei. Adorando, cantando louvores com ação de graças, noite e dia, adorando. E algo incrível também que eu li em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 7, lá fala de um salmo de gratidão de Davi. Abre comigo. Gostaria de ler parte desse salmo com você. 1 Crônicas, no capítulo 16, a partir do versículo 7. E eu quero aproveitar e relembrar algo aqui. Queridos, imagine comigo, Obed-Edom ficou 3 meses com a arca na casa dele. 3 meses. E imagina Davi, então, agora eu estou tirando a arca aqui da sua casa. Agora, como assim? A gente recebeu a arca aqui em casa, mas agora vocês vão tirar a arca daqui? E aí nós vamos ver
que Obed-edom, ele foi atrás. Ele falou: Davi, eu vou atrás, aonde a presença for, eu vou junto. Aonde a presença for, eu vou junto. E olha o que diz aqui em 1 Crônicas, no capítulo 16. Na verdade, eu vou ler um pouquinho antes. No versículo 15 diz assim: depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. E aí nós vamos vendo aqui, no versículo 17, assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxai. Nossa, é um nome difícil, né? E tudo mais. E daí no versículo 18, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote. Tem várias dicas de nome aqui, quem está grávida aí, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia e tudo mais aqui. E quem está aqui na lista? Obed-edom. Obed-edom está aqui na lista. E depois fala assim, os músicos, Obed-edom, porque Obed-edom era músico. E ele estava aqui. No versículo 16, no capítulo 16, nós vimos no versículo 4, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida e depois Jeiel. E aí, quem que está escrito aqui no final? Obed-edom. E eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Obed-edom foi atrás da presença de Deus. A arca saiu da minha casa, mas eu vou atrás. Eu não vou ficar longe da presença de Deus. E isso nos ensina muito. Nós temos que ter um anseio pela presença de Deus. E vamos ler 1 Crônicas, voltando agora para o Salmo que eu te falei, o Salmo de gratidão de Davi. Olha o que diz no versículo 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com um salmo de gratidão. Olha o que diz: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, olhe para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas. Queridos, e aqui vai indo, leem depois na sua casa esses salmos. E olha o que a palavra está dizendo e nos ensinando. Olha, um salmo de gratidão. Nós precisamos aprender isso daqui. Porque de verdade, às vezes é uma murmuração, é uma tristeza, é um olhar cabisbaixo. Sabe? Alegre-se o coração. Nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar alegres. Com os nossos olhos no Senhor o tempo todo, independente dos problemas. Eu tenho problemas, eu conheço vários dos problemas que vocês têm. A gente se comunica. Sabe, a gente tem problemas, são circunstâncias difíceis, mas nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque a presença dEle habita em nós somos templo do Espírito Santo, e esse é um grande motivo para a gente celebrar, independente dos problemas. Eu não posso parar de fazer nada por causa dos problemas. Sabe, e às vezes a gente para. Não sabe o que é, eu estou com muito problema, não vai dar para ir na igreja. Sabe, é que eu estou com muito problema, não vai dar. Eu não vou fazer mais isso. Não dá para parar.
Olha aqui, eu grifei aqui, olha para Ele, olha para a força dEle. Busca a sua face. Lembre-se das maravilhas que Ele fez o tempo todo. Lembra que eu comecei aqui falando? Lembra das maravilhas que Ele fez. Olha para a sua família unida aqui na igreja. Olha para os seus filhos. Olha para tantas coisas que Deus, pela provisão. Olha para tantas coisas, pelas maravilhas. Será que a gente pode, igreja, voltar os nossos olhos para o Senhor? Se alegrar, se maravilhar, contemplar quem Ele é, Sabe, lê esses salmos, lê a palavra de Deus e fala, Senhor, eu quero estar fascinado por Ti. Não deixa os meus olhos se perder. Amém. Aleluia. Não deixa. Como que é aquele versículo que o tolo, a pessoa tem tantos problemas que a pessoa fica tolo, como que é? Ai, é um provérbio isso aí. Ai, meu Deus, calma. Enfim, era mais ou menos assim, que é tanta tribulação, é tanto problema que a pessoa se torna tola. As muitas tribulações transformam o justo em tolo. Isso, obrigada. Vai, como que é? Louco. Vai. Tô numa palestra aqui. Vai. As muitas Não. tribulações transformam o justo em tolo. Sabe, às vezes a gente fica com os nossos olhos, em vez de estar com os olhos contemplando a face de quem Ele é, nós ficamos com os olhos nos problemas, na dificuldade. Ei, vamos lá, alguém! Nossa, eu fico assim, ó. Fico maluca. Queridos, quando olhamos todas essas casas que nós falamos aqui, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo reconstruído por Esdras e depois reformado por Herodes, que era o templo nos dias de Jesus, nós percebemos que, embora tenham sido ambientes muito bem elaborados, com funcionamentos impressionantes, Deus não menciona a saudade deles. Mas Ele fala que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Embora tenham sido ambientes muito bem elaborados, com funcionamentos impressionantes, detalhes, Deus não menciona a saudade. Aliás, no último deles, o templo reformado por Herodes, Jesus disse assim, Lucas 21, 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse, virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Os discípulos estavam, nossa, olha que essas pedras, olha que coisa mais linda. Estavam olhando ali, uau, que estrutura. Nossa, que organização! Não restará pedra sobre pedra. Estevão, antes dele ser apedrejado, na sua última pregação, ele diz assim em Atos 7,48, o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor, que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Meu Deus, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Meu Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele olha para corações rendidos.
O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estevão condenou Israel pela incredulidade e desobediência e foi morto, apedrejado. E a palavra diz que ele olhava para os céus. A Bíblia nos diz que nós somos morada de Deus. Nós somos o seu santuário. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando lemos sobre a restauração do tabernáculo de Davi, não significa que ele queria a estrutura física. Não é a beleza de um prédio. O que ele quer era o Espírito que havia naquele lugar do tabernáculo de Davi. É Deus dizendo, eu quero de volta. É o Espírito que moveu aquela casa a ser edificada. O Espírito que moveu Davi. Era o coração de adoração. Era o interesse genuíno pela presença de Deus. É isso que Deus quer de nós, igreja. Um coração genuíno, uma adoração genuína. Davi era alguém fascinado por Deus. É isso que o Senhor deseja. Ele era um homem que dizia, uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar. Eu quero morar na sua casa todos os dias da minha vida, eu quero contemplar a sua beleza e seu resplendor. Essa era a oração de Davi. Ele tinha desejo, ele ansiava. É isso que o Senhor quer restaurar. É isso que o Senhor está querendo. Corações rendidos. Pessoas que querem quem Ele é, não o que Ele pode dar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho uma fonte de água a jorrar. Você nunca mais vai ter sede. Não é o que eu posso te dar, mas é quem eu sou. Por favor, olha para mim. Queridos, talvez podemos estar buscando a Deus somente por algumas necessidades. Assim como a geração de Eli, que buscou a arca como um talismã ou um amuleto. No momento em que eles tinham perdido a primeira batalha contra os filisteus. Eles não buscaram a arca para adorá-lo, mas simplesmente trataram como um amuleto. Quem sabe ele vai resolver nosso problema e vai dar vitória. E uma vez que não resolveu, ninguém mais se importou com a arca. Só lá na frente, nós vemos Davi indo atrás da arca. Então, será que a gente busca Deus só por aquilo que Ele pode nos dar, pela bênção? Preciso dar uma bênção, não vou desistir. Sem ela não vou. Me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe, a gente ouviu acredito que boa parte aqui ouviu um podcast da Ariadna, que é uma missionária. Quem não ouviu, ouça, me manda mensagem que eu encaminho esse podcast. Incrível, de chorar do começo ao fim. E ela fala assim, uma criança, ela fica o tempo inteiro, né? Pai, eu quero, pai, eu preciso, pai, me dá, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, mãe, eu tô com fome, mãe, isso aqui. Mas quando nós amadurecemos, quando os filhos crescem, são eles que perguntam, pai, o que você está precisando? Então, filhos maduros olham para a face de Deus, buscam quem Ele é e procuram chorar pelas coisas que o pai chora. Mas Davi não tinha esse coração por interesse. Esse não era o coração de Davi. Ele colocava a arca no centro do tabernáculo. E falava para os levitas, nós vamos permanecer nesse lugar adorando dia e noite.
dia e noite. O que atraía Davi era o anseio em conhecê-lo. E Deus está declarando: eu continuo esperando que vocês sinceramente me busquem. Eu continuo esperando que vocês tenham interesse por quem eu sou. Eu o sou. Interesse por Ele, por quem Ele é. Sabe? Uma coisa que o Fê sempre fala pra mim. Sempre ele fala, às vezes ele fala isso pra mim. Eu fico nervoso. Ele fala com essas palavras: eu fico nervoso quando eu vejo pessoas desprezando a presença de Deus e desprezando aquilo que Deus está fazendo. E é verdade. Nós devemos chorar e nos entristecer. Por muitas vezes, às vezes a gente despreza aquilo que Deus está fazendo. A gente fica com os nossos olhos voltados para outras coisas. Sabe, às vezes a gente fica inquieto e a gente não presta atenção naquilo que Deus está fazendo, a gente não dá valor por aquilo que Deus está fazendo. Pelas coisas que interessam a Deus. Em Apocalipse, nas cartas às igrejas, nós vemos o problema da igreja de Éfeso. Olha o que diz. Abre lá em Apocalipse, no capítulo 2. Eu já estou quase acabando. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha isso. Sei tudo o que você faz. Eu vi seu trabalho árduo, eu vi sua perseverança, eu sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência e não desistiu. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu e arrependa-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, eles eram bons. Eles trabalhavam bem. Mas eles abandonaram o primeiro amor. Eles não tinham mais paixão. A Bíblia fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amá-lo, desejá-lo, ser fascinado, apaixonados por Ele, interessados por Ele. Você está comigo? O Senhor conhecia as obras da igreja de Éfeso, mas Ele viu um baixo interesse por Ele. Pela sua pessoa, abandonaste o primeiro amor. Queridos, nós precisamos amar a Deus, desejar por Ele, estar fascinado por Ele. Esse era o espírito do tabernáculo de Davi, uma genuína adoração, devoção e fascinação por Deus. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, colocar uma adoração de manhã e começar a louvar a Deus e preparar o ambiente intencionalmente. Intencionalmente.
Sabe, às vezes nós vamos nos acostumando com o padrão desse mundo, com a rotina, com as coisas, a gente vai se amoldando e vamos nos afastando daquilo que é prioridade, daquilo que é o mais importante, daquilo que os nossos olhos deveriam estar fascinados. Faça um compromisso, chegue em casa, sabe? Nós precisamos preparar a nossa casa. São famílias sacerdotais. Não adianta fazer sucesso, não adianta construir um monte de coisa se a família está detonada. A gente precisa ser de verdade. Quantas pregações aqui na Mosaico, nós temos falado tanto de alinhamento familiar, de olhar para os nossos filhos, a partir desse lugar da presença, da glória de Deus. Sabe, não precisamos fazer força para trazer a presença de Deus. Podemos chegar diante de Deus quebrados, cansados, sobrecarregados, destruídos às vezes emocionalmente, fisicamente, mas Ele é antes de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Nós simplesmente precisamos olhar para Ele, gastar tempo com Ele, lavando uma louça, fazendo o que for. Sabe que as pessoas entram na nossa casa e falam: nossa, meu Deus, tem um ambiente... Eu não sei você, mas às vezes eu entro num lugar e você fala assim: nossa, está repreendido em nome de Jesus. Esse dia nós fomos ver uma casa, eu falei para Felipe: misericórdia! Falei: Felipe do céu, que lugar endiabrado! Né? Você sente aquele peso horroroso. Eu falo: meu Deus do céu! Eu saí de lá, falei: sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Mas as pessoas precisam entrar dentro da nossa casa e falar: nossa, cara, esse é um ambiente diferente. Eu gosto de estar na casa da Gra e do Fê. Eu gosto de estar na casa da Marjorie e do Martos. Eu gosto de ir lá, não sei, sabe? Parece que eu fico... Sabe, as pessoas vão começar a falar assim. Não sei o que acontece, mas eu gosto de estar com eles. Eu gosto de olhar, de conversar com eles. E as pessoas vão olhar para mim: o que vocês têm? A presença de Deus. A presença de Deus. É tudo que nós temos, isso é tudo. E eu quero finalizar com o Salmo 132. Queridos, olha esses salmos. Essa deve ser a minha e a sua oração. A minha e a sua oração. Salmo 132. Senhor, lembra-te de Davi, tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor. Jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ah, meu Deus! Sabe o que Davi fez? Eu não vou dormir. Eu não vou dar descanso aos meus olhos até que a presença de Deus venha. Ah, Deus, que a sua presença repouse sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Queridos, fala isso para Deus, feche os seus olhos.